Um dia, todos os registros da humanidade que continham todo o conhecimento acumulado desde eras passadas desapareceram em uma única noite, sem que ninguém soubesse explicar a causa. Mas quando a sociedade estava à beira de um caos, um salvador apareceu, um sistema desconhecido chamado Zeus. Zeus criou o jogo de realidade virtual Olympus, do qual é possível trazer os itens do jogo para a realidade, o que possibilitou a continuação da civilização moderna. Desde então, esse mundo novo, provido pelo sistema de transporte de itens do jogo para a realidade, já completa 200 anos de existência. No entanto, a fronteira entre o jogo e a realidade logo se rompeu. A realidade floresceu em uma civilização brilhante, porém, criou um sistema de classes sociais que depende de sua classificação no jogo e riqueza. Tornou-se um mundo onde os ricos ficam mais ricos e os pobres lutam para se tornarem ricos. Hanju Ryuki, o protagonista, afirma ser uma dessas pessoas extremamente pobres. Essa história começa 20 anos atrás. Hanju Ryuki frequentava a escola como uma criança em Olympus para no futuro conseguir um emprego como todo mundo, quando um estranho velho sequestra de repente, alegando ter encontrado um menino talentoso. Era um NPC e a personificação da força. Ryuki foi forçado a treinar de maneira infernal. Assim, passaram-se 10 anos e Ryuki aparece admirado com um jogador de nível 89, que é o atual top rank em Olympus. Mas o velho alega que alguém abaixo do nível 99 não é um top rank. Ele afirma que Hanju Ryuki deve confiar nele, pois há coisas que não podem ser reveladas, e ele afirma que fará de Ryuki o mais forte. No entanto, Ryuki não tem dinheiro ou itens, então o velho alega que o nível e os atributos são tudo, e com raiva manda-o treinar mais. Muitos invernos e primaveras se passaram, quando o velho alega que não tem mais nada a ensinar o Ryuki de 26 anos. Enquanto Ryuki só deseja que o velho morra de uma vez. Ele ainda está desempregado, pois tudo o que fez foi passar por um treinamento infernal por 20 anos. Ryuki, alegando que é seu sucessor, age fingindo ser como um filho obediente para o velho e espera uma missão do NPC, pois geralmente a função de um NPC é dar missões nesse tipo de situação. Nem o velho acreditou na cara de pau dele. Mesmo assim, o velho lhe dá um mapa. Ryuki agradece de todo o coração e se curva. O velho ri de forma macabra, dizendo que em breve o mundo se curvará diante de Ryuki. Quando Ryuki se levanta, o velho já tinha morrido. Sentindo-se aliviado por os 20 anos de inferno terem acabado, Ryuki verifica sua janela de status e todos os seus atributos estão no máximo, exceto a sorte. Ao ser avisado pelo sistema que está livre do seu dever de sucessor, Ryuki tenta sair do local onde esteve isolado por 20 anos, mas o sistema anuncia um erro de nível anormal detectado e assim redefine o seu nível para que ele possa sair dali. Ryuki só consegue chorar ao ver seu nível atingir o 0. Ele está desanimado, mas verifica seu status novamente e fica surpreso ao ver que seus atributos ainda são os mesmos, apesar de não poder utilizar as skills que só liberam em determinados níveis. Contudo, ele se sente esperançoso, pois pode facilmente subir de nível com esses atributos. Então, Ryuki traça seu primeiro destino, que é a Vila dos Iniciantes, e este é agora o verdadeiro começo de sua vida. Ryuki chega à Vila dos Iniciantes Ercas, feliz por estar de volta após 20 longos anos. Ele imediatamente segue para as áreas de caça, porém um guarda o impede por ser de nível baixo. O guarda duvida que Ryuki possa matar um coelho dentuço no nível 1. Ryuki ignora o guarda e avança. Então, de repente recebe uma missão para aliviar a ansiedade do guarda em relação a ele. O prota faz um showzinho para o guarda, que entra em pânico após perceber que um coelho está prestes a atacar Ryuki. Porém, Ryuki nota e desvia do ataque, e em seguida derrota o monstro com um único soco. Então, continua matando mais coelhos que o atacam, deixando o guarda sem palavras. Surpreendentemente, ele recebe uma quantia alta de ouro por caçar aqueles coelhos, além de pontos de experiência. O guarda pergunta se ele estava escondendo seu nível, pois seria impossível para um nível 1 derrotar aqueles monstros. Porém, enquanto conversavam, um javali raivoso aparece. O guarda manda-o recuar, mas o prota segue em frente e derrota o monstro com um soco, assim subindo de nível. Ao abrir a janela de status, imediatamente percebe que não pode investir mais em seus atributos, pois já estão no máximo. Pelo menos seus atributos são iguais aos de um jogador de nível 99, então Ryuki não terá problemas.
Ryuki pensa que as coisas serão tranquilas para ele. No entanto, algo terrível aconteceu. Ele é marcado como um assassino. Ryuki foi confundido com uma pessoa procurada, o serial killer Getrock, e diversos NPCs apareceram tentando matá-lo. Essa confusão está relacionada ao fato de seu atributo de sorte estar no -99. Enquanto se escondia, o Prota é atacado pelas costas, porém instintivamente reflete o ataque surpresa e mata um NPC. Ele acaba recebendo uma penalidade caótica que lhe gera diversas dificuldades. No jogo Olympus, existe um sistema de caos que registra criminosos assim que cometem um crime. Então, como o Prota matou um NPC, agora será caçado até por jogadores, pois ao matar um usuário caótico, alguém pode se tornar um herói. Ryuki fica encurralado e não tem escolha a não ser lutar para sobreviver. Assim ele derrota todos os seus perseguidores, mas pelo menos conseguiu subir de nível graças a eles. 2 semanas depois, Ryuki planeja se esconder por 1 ano para que o status caótico máximo seja removido. Assim desiste de tentar se tornar um herói e agora viverá como vilão. Ele se pergunta se esse cenário foi criado por Zeus para ele, e se essa era a verdadeira razão para todo aquele treinamento de 20 anos, justo quando ele tinha muitas perguntas em mente. No dia seguinte, Ryuki encontra um grupo de pessoas que o veneram ajoelhados e o chamam de sucessor do governante absoluto. Então, ainda sem entender nada, Ryuki recebe uma missão SSS. É uma classificação rara. Nos últimos 200 anos da história de Olympus, apenas 3 missões classificadas como SSS foram registradas. Esse tipo de missão abrange um cenário de nível nacional. Ryuki percebe que se meteu em uma história maior do que Zeus havia preparado para ele. Ryuki começa a ler uma longa história relacionada à missão e descobre que seu mestre é na verdade um descendente de Shellterra, uma pessoa temida pelos heróis. Ele também descobre que há uma enorme penalidade se ele não for reconhecido como o governante absoluto. Porém, ele recebe o benefício de comandar os 12 anciões demoníacos do céu. Assim, Ryuki dirige-se às pessoas à sua frente e pergunta se eles são os anciões demoníacos do céu. Após confirmarem que sim, o Prota fala que irá liderá-los para recriar a glória do céu demoníaco nesse continente. Com isso, todos o glorificam como mestre. Então, após o Prota pedir para lhe mostrarem o caminho do seu próximo destino, um dos anciões avisa que já até limpou a área ao redor, matando todos os personagens que estavam perseguindo Ryuki. Ryuki olha seus status e logo descobre que a experiência ganhada pelos anciões é transferida para ele. Deste modo, ele upou direto até o nível 9. Ele até diz a Luxo, o primeiro ancião, que atualmente tem restrições e não pode usar as habilidades aprendidas com o mestre. Os anciões já sabiam disso, mas Ryuki promete liderá-los até o fim, e com isso ele obteve mais lealdade do que esperava. De volta à realidade, Cia, irmã de Ryuki, lhe conta sobre o recente assassino em série, o rastreador Getrack. Ao ouvir, o Prota fica surpreso, imaginando que ela estaria falando sobre ele. Porém, Cia descreve Getrack como alguém que usa 2 pistolas e está por volta do nível 40. Assim, sua irmã lhe conta que receberá 3 milhões caso capturem o serial killer. Ryuki fica chocado ao descobrir que a guilda de sua irmã lhe dará apenas uma pequena parte quando pegarem Getrack, pois a recompensa original é de 100 milhões. Mudando de assunto, Cia olha bem para seu irmão e se pergunta por que Ryuki aparenta estar cansado ultimamente, mas sabemos que isso é por causa de sua sorte negativa. Ryuki faz login novamente em Olympus e Luxo logo avisa que tem alguém os seguindo. Então o serial killer Getrack aparece de repente, furioso porque Ryuki está se passando por ele. O Prota está aliviado por conseguir informações sobre Getrack antecipadamente com sua irmã, mas ainda está preocupado com a diferença de 30 níveis e equipamentos entre eles. Contudo, ele não lutará sozinho. Ele chama Luxo e ordena que mate Getrack. O assassino puxa confiantemente suas pistolas, mas Luxo desaparece de sua vista enquanto sua visão começa a se deslocar lateralmente, como se estivesse caindo ao solo. Getrack foi facilmente decapitado em um único golpe de Luxo. Ryuki fica surpreso, pois não conseguiu ver os movimentos do seu subordinado. Em seguida, Luxo apresenta a cabeça de Getrack a Ryuki, e devido ao compartilhamento de XP, ele começa a receber toda a experiência pela morte do serial killer, e nas mãos, uma cabeça que vale 100 milhões.
Ao presenciar o poder dos anciões, Ryuki decide abusar do sistema e ordena que os anciões eliminem tudo no local para ele. Com isto, ele planeja continuar atuando como monarca e continuar subindo de nível enquanto os anciões ganham experiência para ele. Deste modo, ele pretende seguir todo o cenário ou missão que o sistema lhe der. 2 semanas se passam e os anciões estão caçando ferozmente, enquanto Ryuki ganha experiência e chega ao nível 13. Pensando em todas as possibilidades, ele deduz que pode até criar um negócio lucrativo com a mão de obra que tem disponível, já que devido ao caos máximo, ele não pode arrumar um emprego. Em seguida, ele se pergunta o que fazer com a cabeça de Getrak. De volta à realidade, ele começa a pesquisar sobre o que fazer para receber o prêmio pela morte do serial killer e descobre que é melhor fazê-lo no jogo. O problema é que ele não pode usar nenhuma instituição pública no jogo devido ao status de caótico máximo. Sia entra em seu quarto e Ryuki pergunta o que ela faria se ele a entregasse a cabeça do Getrak. Sia fica surpresa e leva isso como uma piada, mas Ryuki, falando sério, pede a ela para ir receber a recompensa pela cabeça e propõe uma divisão de lucros de 50-50. Sia pede a ele para parar de brincar, porque Getrak é nível 40 e não tem como Ryuki matá-lo. Então, Ryuki lembra a ela que ele é nível 99 e que há 10 anos lhe enviou um print do nível, porém ela fala que não tinha como acreditar nele, pois achava que era Photoshop. Ele então pede a ela para encontrá-lo no jogo, nas montanhas Lapina, e Sia se pergunta por que eles se encontraram lá. Ryuki confessa que é um caótico máximo, o que a deixa um pouco abalada. No dia seguinte, Sia está saindo da cidade inicial para ir às montanhas Lapina, mas um dos guardas a alerta sobre os perigos, pois naquele lugar é onde supostamente habitam monstros fortes. Ela agradece o aviso, mas mesmo assim segue caminho para se encontrar com Ryuki. 3 horas depois, ela está andando em meio à floresta, porém não encontra nada. Mas lembra que Ryuki mencionou que eliminaria os monstros para ela. Então Ryuki surpreende Sia, que grita em seus ouvidos a queima-roupa. Sai daqui, seu demônio, morre! Ela fica chocada ao ver a energia caótica de seu irmão, que então lhe entrega a cabeça de Getrak. Sia de repente fica feliz pensando na recompensa, e Ryuki diz a ela para se apressar e ir logo receber a recompensa. Assim, Sia recebe o dinheiro após a confirmação da cabeça ser a do assassino procurado Getrak. Então Sia lembra como Ryuki trabalhou duro nos últimos anos. Assim ela retorna ao local de encontro e entrega a parte de Ryuki, porém lhe dá 99 milhões e fica somente com 1 milhão como mesada. Ryuki se espanta pela atitude que ela teve, pois o combinado era 50 milhões para cada. No entanto, ela fala que ele teve todo esse trabalho após 20 anos de sofrimento. Então, o justo seria essa recompensa ser toda dele. Assim ela sai imediatamente com pressa. A missão de classificação SSS ainda nem começou, mas Ryuki já está rico. Com isso, ele imagina o quão grande será a recompensa da missão principal de Rank SS. Após isso, já está à noite na realidade, e Ryuki pede a sua irmã para comprar alguns itens para ele, pois dessa forma ele não consegue, né? Sia gastou seu tempo livre e conseguiu os itens para seu irmão. Os itens podem ajudar Ryuki a ganhar mais experiência, pois tem atributos de boost de XP. Sia, cansada por todo o trabalho feito e pela longa viagem até o ponto de encontro, pede a Ryuki para ao menos comprar um ponto de teleporte para ela, pois assim ajudaria na locomoção até ali. Ao saber o quanto lhe custaria, Ryuki fica desanimado, pois gastou praticamente todo o seu dinheiro. No dia seguinte, Ryuki leva os anciões com ele para as montanhas de Zeph para upar, mas ao chegar no local, outro jogador o vê e descobre que Ryuki está no caos máximo. Vendo que Ryuki parece um iniciante, o grupo de jogadores se prepara para a batalha, pois essa é uma ótima oportunidade para virar herói. Contudo, Ryuki percebe que está sendo restringido, mas isso não o afeta. Os jogadores tentam surpreendê-lo e Ryuki os adverte. O líder ataca primeiro, porém é rebatido. Ele chama outro membro do grupo para atacarem juntos, que o segue. Mas aqueles ataques só fazem cócegas em Ryuki, que permanece imóvel. Depois de receber aqueles ataques, Ryuki decide começar a lutar, mas como não tem habilidades ainda, irá lutar apenas com as mãos nuas. Assim, utilizando uma postura básica de luta, ele mata o líder do grupo com facilidade, enquanto os outros membros pensam que ele está usando algum tipo de magia, mas sabemos que isso é somente força bruta. Em seguida, o tanque do grupo vai para cima dele, porém também é morto com um único soco.
Os outros recebem mensagens daqueles que acabaram de morrer, dando-lhes ordens para que eles fujam, antes que sejam mortos. Eles tentam fugir, mas Ryuki rapidamente os alcança. Um figurante, ao analisar os movimentos do prota, comete um mal-entendido ao pensar que ele está usando o skill de teleporte e o confunde com Rufendal, o caçador de jogadores de nível 60. Ryuki acaba com todos rapidamente e seu nível e lealdade dos anciões aumentam. Com isto, ele de repente adquire o atributo de carisma, que já está com 10 pontos. Luxo aparece subitamente e pede a Ryuki que o siga. Um tempo passa e eles já estão viajando há uma semana. E Ryuki já está esgotado, enquanto Luxo abre um portal no meio do nada. Ryuki descobre que ganhou pontos de reforço só pela longa caminhada. Após isso, eles chegam a uma vila decadente, que supostamente é o esconderijo dos anciões demoníacos do céu. Ryuki deduz que seu mestre causou problemas ali, e de repente é dado a ele uma missão secundária para reconstruir a vila. Um ancião aparece e diz a Ryuki que eles estavam o esperando por todo esse tempo. Em seguida, lhe conta sobre tudo o que aconteceu naquele lugar e que os arredores da vila não têm monstros para caçar, e assim as pessoas estão passando fome. Deste modo, sentindo-se mal pelo estado da vila, ele anuncia para todos do lado de fora que os ajudará. Com isto, pede a eles a sua lealdade e 2 semanas para resolver o problema. Em seguida, chama por Luxo e diz para segui-lo e para matar os monstros pelo caminho. E aí galerinha, vamos para mais um capítulo? Mas antes disso, não esqueça de deixar o like. Mais de uma semana se passou desde a partida de Ryuki e Luxo, e Luxo fica orgulhoso de que Ryuki conseguiu os suprimentos a tempo. Então, é mostrado um flashback de alguns dias atrás. Ryuki pediu a Sia, sua irmã, para comprar uma bolsa mágica e mingau para pelo menos 800 pessoas. Sia concorda e segue para o local de encontro. Ao entregar tudo o que ele pediu, Ryuki dá a ela uma pedra azul para que a venda, que a deixa abismada por ser um item bem caro. Esse item foi Luxo que dropou enquanto caçava para Ryuki. Continuando, Ryuki também pede a ela para comprar 3 teleportes para que suas viagens sejam mais rápidas. Tudo está perfeito, exceto as pedras que estão extremamente caras. Enquanto isso, Erda, o 12º ancião, está cheio de dúvidas sobre Ryuki, pois Luxo, o primeiro ancião dos demônios celestes, está o seguindo cegamente, mas os outros anciões podem não pensar da mesma forma. Nesse momento, Ryuki e Luxo retornam, mas não de mãos vazias, e sim com toneladas de comida. Com isso, todos aplaudem enquanto sua lealdade aumenta. Ryuki deixa a distribuição do fornecimento nas mãos de Luxo e de outro ancião, e segue para uma das tendas. Então, Ryuki é abordado por Erda, que se desculpa por sua falta de fé enquanto uma janela de avisos aparece afirmando que ele recebeu o reconhecimento do 12º ancião, e desse modo começa a planejar algo com um sorriso ameaçador. Ryuki faz uma encenação bem vagabunda e diz a Erda que é grato por sua fé e que um dia retribuirá. Erda fica encantado com o que ouviu e agora o reconhece completamente, e com essa cara vemos que Ryuki realmente assumiu seu papel caótico. Um tempo depois, Ryuki decide ir para as montanhas Lepnia para testar seus novos atributos após upar para o nível 19. Para isso, ele contará com a ajuda de Erda, pois suas habilidades de furtividade serão úteis para ele. Ryuki e Erda encontram um urso gigante. Erda se oferece para matá-lo, porém Ryuki toma a iniciativa e mata o urso de level 40 com um soco. Com isto, Ryuki não tem certeza se o urso era fraco ou se ele que é muito forte. Os dois continuam sua viagem e alguns dias depois chegam à masmorra de Amantio. A masmorra é destinada a iniciantes e está cheia de estudantes e instrutores da Academia da União. Ryuki se pergunta o quão fortes são os instrutores da Grande União. Então, entra na dungeon e diz a Erda para o segui-lo usando sua furtividade. A cena muda, e os alunos da academia exploram a masmorra até que percebem a presença caótica de Ryuki. No mesmo instante, entram em pânico e chamam o instrutor. Um tempo depois, Ryuki estava limpando a dungeon e descobre que seu atributo de menos 99 de sorte afeta a taxa de drop, o que torna quase impossível para ele dropar algum item nos monstros. Então, ele pensa em deixar os anciões celestes darem o último golpe, mas logo reconhece que não dará certo, pois os monstros morrem com o único ataque dele. De repente, alguém aparece em sua frente. É um instrutor da academia.
que confronta Ryuki pensando que ele está matando os estudantes para roubar seus itens. E achando que Ryuki tem baixo nível, o instrutor vê isso como uma chance de se tornar um herói. Ele tenta zombar de Ryuki, mas Ryuki diz a ele para continuar com sua aula. Os dois continuam a provocação enquanto a zona segura está sendo removida. A zona de segurança é desativada e o instrutor avança em direção a Ryuki. No entanto, Ryuki recebe o ataque de frente, como se não fosse nada. O instrutor logo percebe que tem algo de estranho no prota e pede reforços, mas Ryuki o adverte novamente sobre sua arrogância e desfere um poderoso soco no instrutor, que tenta defender com a espada, porém não consegue e é morto. Após isso, Ryuki ameaça os alunos perguntando se mais alguém quer lutar. Eles respondem rapidamente que não. Assim, ele manda-os estudarem para crescerem como pessoas melhores e sai andando como se nada tivesse acontecido. A cena muda e Ryuki está caminhando dentro da masmorra até chegar ao centro dela. Ele ignora os esqueletos à sua frente e vai direto na fortaleza de defesa, quebrando-a com um soco. Acho que encontramos um novo Saitama nos manhwas, viu? Com isso, ele sai correndo rapidamente para completar o restante da masmorra. Algum tempo depois, mais instrutores chegam e ficam chocados ao ver a fortaleza de defesa destruída. Então, um aviso aparece. O sistema anuncia que a masmorra foi limpa, surpreendendo os instrutores. Alguns instantes atrás, Ryuki estava parado enquanto recebia os ataques dos esqueletos como se não fosse nada, ao passo que olhava para o núcleo da masmorra. Ele esperava que o escudo fosse forte o suficiente para receber muitos golpes, mas ele se desintegra com apenas um soco, igual à fortaleza de defesa. Ele se lembra que tem instrutores atrás dele enquanto desfere o ataque que destrói o núcleo da masmorra e a finaliza. Como recompensa, ele ganhou pontos de XP e no mesmo instante já os utiliza e finalmente atinge o nível 20. Com isto, ele diz que agora poderá ir para o campo das trevas. Então, ele percebe que os instrutores não o seguiram e provavelmente estão na entrada, e assim vai ao encontro deles. Um instrutor o adverte e pede a ele que não mate os alunos, utilizando um tom de ameaça. Porém, Ryuki afirma que não queria lutar desde o início, então vai embora. Os instrutores o observam sair e o instrutor-chefe fica feliz por não ter ocorrido uma briga, e diz que está claro que Ryuki é um cáutico máximo e que ele pode ser Rufendal, que é amplamente conhecido por usar as mesmas táticas de PK. Enquanto isso, o verdadeiro Rufendal está se divertindo matando outros jogadores e ouviu falar da pessoa que está o imitando. Ele planeja capturar o impostor antes que as coisas se compliquem e menciona uma organização, a Grande Coligação. De volta à Vila dos Demônios Celestes, Ryuki pede por alguém especializado em magia em área, e o sexto ancião, chamado Zeta, oferece sua ajuda energicamente. Mais tarde, já no campo das trevas, Ryuki espera o respaldo dos monstros, enquanto Zeta está muito animado em poder demonstrar seu poder a seu mestre. Então, Ryuki explica o seu plano a ele, enquanto outros jogadores se preparam para atacá-los, devido ao estado caótico máximo do prota. Assim, Ryuki ordena que Zeta elimine os jogadores que estão indo atacá-los. O enérgico Zeta avança e convoca o Deus do Mal, um enorme ser diabólico com aparência de demônio, que facilmente pisoteia os jogadores, acabando com todos. Com isto, a marca do assassino de Ryuki fica mais escura e, surpreendentemente, ele se torna mais notório em todo o continente, e assim ascende como o santo do assassinato. Esse título enfraquece a ofensiva e a defesa dos inimigos no PVP, impondo várias penalidades. No entanto, para Ryuki, isso aumenta a lealdade dos demônios celestes. Zeta termina de eliminar os jogadores, e agora os monstros estão aparecendo no mapa. Ryuki pede apoio a Zeta, enquanto pula em direção à horda e surpreendentemente mata o monstro com um soco, o que o deixa triste. Os dois continuam matando os monstros enquanto um grupo de jogadores os observa, deduzindo que Ryuki é um mago de curto alcance, pois mata os monstros com um único ataque. Mal sabem eles que Ryuki é o próprio Saitama. Zeta usa seu ataque especial e Ryuki acha ele esmagador enquanto sobe de nível. À medida que eles coletam pedras azuis, chefes monstruosos surgem na área, incluindo o Rei Touro Caótico Negro. Ryuki pede a Zeta para cuidar dos inimigos menores enquanto ele lida com o chefe. O prota sabe que por esse ser o monstro mais forte do campo, ele deverá dropar muitas pedras, porém pede para que ele aguente pelo menos um tapa, pois Zeta quem deve dar o último golpe. Zeta aponta que mais problemas estão a caminho,
pois jogadores estão aparecendo. Os dois fogem para evitar mais problemas, mesmo tristes por perderem os drops. De volta à realidade, o Prota não consegue encontrar informações sobre o Rei Touro Negro, e seu azar negativo pode ter desempenhado um papel em sua aparição. Ao navegar pelo fórum, ele encontra eventos estranhos acontecendo no jogo e percebe que pode estar envolvido. Ele descobre que o Rei Touro Negro foi morto pelos jogadores que chegaram depois dele, e dropou 3 sacos com 30 pedras azuis cada. Ele fica estressado por ignorar um tesouro desses, já que só lhe resta alguns milhões. Assim, ele planeja subir de nível mais rápido para ganhar mais dinheiro. Enquanto isso, o diretor da União, Jun Woo-kyun, recebe o relatório sobre o Rei Touro Negro e emite ordens para caçar o jogador com status caótico máximo e saber se realmente é Rufendal, pois está causando problemas para seus membros. 3 semanas depois, Ryuki atinge o nível 29. Luxo se preocupa que Ryuki esteja se esforçando demais ultimamente. Ryuki mostra seu carisma opressor e afirma que precisa ficar mais forte para fazer todos se curvarem diante dos demônios celestes. Luxo fica profundamente comovido, mas Ryuki está trabalhando duro apenas para conseguir um apartamento e um carro. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de Cia, que informa que há uma missão mundial envolvendo as 7 constelações. A missão pede que as 7 constelações se reúnam para derrotar o mal absoluto, e 7 classes ocultas serão lançadas em breve. Ryuki se pergunta se isso está relacionado a ele, uma vez que ele tem uma missão SSS para se tornar o mal absoluto. De volta ao mundo real, Ryuki está observando o fórum e descobre que tudo está um caos devido a essa nova missão. Cia pergunta se Ryuki participará, porém ele responde que não pode participar pois é um caótico máximo e nenhum NPC lhe daria essa missão. Então, se realmente isso tudo tiver a ver com ele, ele sabe que será caçado. Com isto, precisa ficar mais forte o quanto antes. Ele retorna a Olympus e diz aos anciões que fará uma expedição solo, o que os deixa surpresos e preocupados. Mesmo assim, ele parte sozinho e diz para eles cuidarem da vila. Ryuki sabe que ainda precisa melhorar as condições de vida na vila e precisa subir de nível mais rápido para conseguir usar a habilidade Arte Fantasma Destruidora de Céus e seguir o mapa marcado por seu mestre. Por enquanto, ele alivia o estresse matando monstros e assim adquiriu uma habilidade chamada Punho Poderoso. Ao verificar a descrição, comemora, pois essa habilidade permite reduzir o dano e assim ele pode farmar tranquilamente sem matar com um único soco e deixar o hit kill até para um mascote. Acho que isso foi meio conveniente demais, né? Nesse momento, Rufendal aparece e culpa Ryuki pelos problemas causados por ele, mas Ryuki não o reconhece e diz que ele é engraçado. Rufendal fica furioso e grita que é Rufendal, aquele que o Prota está imitando, e fala que irá caçá-lo, porém se ele pedir perdão não irá matá-lo, apenas irá bater nele e entregá-lo para a União. Ryuki, sem paciência para aquele falatório, pergunta se podem somente lutar logo. Ao ouvir isso, Rufendal fica puto e ataca Ryuki com sua habilidade principal, porém só consegue arrancar 3% da vida máxima do Prota. Desanimado ao ver o poder de um nível 50, o Prota ativa sua habilidade nova, Punho Poderoso, e controla o dano dela, reduzindo em 90% e ataca Rufendal. Mas o ataque apenas quebra uma barreira. Ao perceber que não foi o bastante para derrotá-lo, Ryuki regula a redução de dano para apenas 50%, e assim poderá bater com mais força. O Prota simplesmente está reduzindo o dano dele para não dar hit kill no cara. Rufendal pensa que o Prota está esperando o tempo de recarga da habilidade e avança para matá-lo antes disso. Mas o Prota enfia um soco no rosto dele, que quebra todas as suas barreiras restantes e ativa as habilidades passivas de emergência. Rufendal fica furioso e ativa sua habilidade Golpe Vital. Ryuki fica animado e diz que também tem uma carta na manga, a habilidade Desligar. Rufendal percebe que Ryuki não tem mais habilidades e o ataca. Os dois colidem em seus ataques. Rufendal não consegue acreditar que Ryuki não tenha morrido, enquanto Ryuki olha decepcionadamente para o corpo de Rufendal e comenta sobre como ele é fraco, apesar de ter um nível alto. Ambos acham estranho que Rufendal não tenha deixado cair nenhum item, mas Ryuki descobre que quebrou todos os itens de Rufendal com seu ataque e ignora o fato, deixando Rufendal jurando vingança contra ele. De repente, a alma de Rufendal é restrita por uma habilidade chamada Vínculo de Alma e uma pessoa aparece.
rindo de como encontrou um cadáver de alta qualidade, mas diz que teria sido melhor se tivesse conseguido aprisionar o outro homem também, referindo-se a Ryuki. Rufendal se torna um escravo e fica restrito pela pessoa estranha, que ele acredita ser um necromante. Rufendal, percebendo o interesse da pessoa pelo Ryuki, oferece ajuda para capturá-lo, pois essa é uma boa chance para se vingar dele. De volta à realidade, Ryuki e Sia comemoram no McDonald's com hambúrgueres favoritos de Sia. Ela pergunta se há alguma pegadinha, pois ele sempre brigava com ela para comer pouco. Então, Ryuki fica sério e diz que tem algo a pedir a ela. Ele fala que está com dificuldades para conseguir itens por ser um caótico máximo e pede a Sia para trabalhar com ele. Sia acha que ele está louco e se preocupa com o mercado estagnado e sua próxima promoção no trabalho, mas pelo menos diz que irá ouvir o irmão primeiro. Enquanto isso, na sala de reuniões da União, o diretor Jeon Kyon ouve que Ryuki não mataria ninguém, desde que não o incomodem. Porém, eles conseguiram um vídeo de uma luta entre Ryuki e Rufendal, assim descobrindo que Rufendal não era o caótico máximo que estava causando problemas para a União. Ao analisar calmamente o vídeo, eles presumem que Ryuki tem uma classe oculta relacionada às artes marciais. O diretor também relata que receberam uma missão rara para capturar alguém chamado Hamtadian, e se pergunta se Hamtadian e Ryuki são a mesma pessoa. Com isto, o diretor pede ao líder da União 30 homens para participar da caça ao caótico máximo, e o líder concorda devido à grande quantia de financiamento. A recompensa é grande e eles podem conseguir uma grande parte desse valor. O líder não se importa com quem morre, desde que ele receba o seu dinheiro. Um tempo depois, na Cordilheira Lepnia, Sia vem ao encontro de Ryuki, trazendo livros de magia de nível baixo, e se preocupa pois seu irmão deve estar no meio de uma mudança de classe e não poderá aprender nenhuma magia enquanto isso. No entanto, para Ryuki ele pode aprendê-las, pois ainda está sem classe e não quer continuar sendo um Saitama coreano, apenas lutando com socos. Sia fica chocada ao saber que seu irmão ainda não mudou de classe, além de estar desempregado e até mesmo ter feito ela largar seu emprego para se juntar a ele. Ryuki agradece a ela pelo apoio e diz que eles dois vão erguer o nome de sua família. Ryuki testa sua habilidade de cura em Sia e sua irmã mais nova não consegue acreditar na eficácia dela. Depois, Ryuki concede buffs de ataque e defesa para Sia e a manda testar lutando contra um urso gigante que geralmente precisa de um grupo completo para matá-lo. Sia, mesmo assustada, o mata em alguns minutos. Com isto ela dropa uma pedra azul e fica espantada, pois aquilo custa 5 milhões de wons e com seu acordo com Ryuki eles podem vender pelo preço integral, porque não são afiliados à União. Em seguida, eles partem para upar no Campo das Trevas. Alguns minutos depois, Ryuki pega o agro de vários monstros e o traz até Sia, que lança um feitiço de relâmpagos em área e mata toda a horda de monstros, assim, dropando várias pedras azuis. Sia fica animada enquanto calcula o valor que as venderá. No entanto, alguns jogadores ainda continuam tentando atacá-los, porém Ryuki os derrota facilmente e agora com a ajuda de Sia para finalizar e ficar com os itens dropados. Sia se sente mal por isso, mas Ryuki fala que só revidaram quem os atacaram primeiro. Então, Ryuki avista mais pessoas vindo para um PVP. Dentre eles tem um nível 50 acompanhado de várias pessoas em seu grupo. Sia percebe que vieram para derrotar Ryuki e o chama para fugir. Porém não dá mais tempo. Ryuki dá algumas ordens para sua irmã por mensagens privadas. Após isso, Ryuki ri do total de pessoas que vieram para caçá-lo, enquanto eles se preparam para a batalha. O diretor executivo da União manda que todos sigam o plano. Então, os magos começam a tentar restringir Ryuki, que resiste facilmente. Em seguida, já que foi atacado primeiro, Ryuki lança uma bola de fogo, um dos feitiços comuns que aprendeu anteriormente com a ajuda de Sia. Em resposta, o diretor aciona os tanques, que utilizam vários tipos de barreira para bloquear o ataque, além de mencionar que mesmo Hamtadian não conseguiria quebrar essa barreira. Ryuki se pergunta quem é esse tal de Hamtadian que estão confundindo com ele dessa vez, enquanto aquela simples bola de fogo atinge a barreira e, além de quebrá-la, mata todos aqueles jogadores que deveriam ser os tanques. O diretor não consegue entender o que aconteceu e começa a achar que Ryuki é um mago e agora só consegue pensar em fugir. Sia está admirada do quão forte foi aquela simples bola de fogo e se pergunta o porquê Ryuki está parado, pensando que ele está preso por alguma magia.
Ryuki responde que está esperando o tempo de recarga da bola de fogo, pois quer usá-la mais uma vez, o que assusta sua irmã. O diretor pede mais tanques que possam resistir à magia. Ele acredita que Ryuki ainda está contido porque está apenas parado em um lugar. O diretor então ordena que os arqueiros ataquem Ryuki, que apenas sorri enquanto flechas são disparadas em sua direção. Justo quando o diretor pensava que havia vencido, Ryuki pula sobre eles e usa uma bola de fogo a queima-roupa e começa a espancá-los, enquanto os lembra de ter dito a eles para não lhe incomodarem, pois não iria atacá-los. Todos ficam agitados até que o líder dos reforços da União chega, trazendo com ele várias pessoas apenas para capturar Ryuki. Enquanto isso, Ryuki os acha mais fracos do que Rufendal e diz que 200 pessoas serão fáceis para ele. Sia se preocupa conforme a luta continua, porém, contrariando o senso comum, Ryuki diz a ela para atacá-lo também, para que ela não seja considerada como cúmplice dele. Sia lança uma poderosa magia de relâmpago e Ryuki fica orgulhoso de sua irmã enquanto recebe o ataque. Sia recebe uma notificação do sistema sobre sua missão de mudança de classe especial. Porém, nesse momento, a classificação de assassino de Ryuki aumenta e ele ganha um novo título, o título de Constelação Assassina Celestial. O novo título permite que ele ganhe muitas estatísticas durante o PVP, depois de toda a matança de jogadores, e na medida que seus crimes aumentam, a lealdade dos anciões demoníacos também aumenta. Todos estão confusos, pois não sabem se ele é um lutador ou um mago, mas ele afirma que não mudou de classe e todos acham isso ridículo. O líder acha que Ryuki tem uma classe oculta com certas fraquezas e conta que há 40 anos apareceu uma classe oculta, a General Bebê. Porém, um arqueiro de nível baixo acertou com uma flecha na axila e o matou facilmente. Esse cara deve ter pensado, carai, vou virar o rei desse joguinho. Mas olha o nome da classe, velho. Já é certeza que ia ser meme. O líder e o diretor avançam em direção a Ryuki, mas Ryuki os mata facilmente. Ele fala que a única fraqueza que tem é não ter uma habilidade em área, então terá que upar logo para comprar uma. Sia diz a Ryuki que ela conseguiu uma missão de classe especial. Os irmãos entram em uma masmorra e Sia começa a atacar Ryuki. Ele pode sentir o ataque, que é quase mais forte que o ataque final de Rufendal. Sia continua disparando mais feitiços, então recebe uma notificação por atacar seu alvo com status de PK máximo. Ela fica cansada e depois de 1 hora, descobre sobre o título de seu irmão e que tem algo que faz parte da sua missão. Ryuki confirma e percebe monstros. Ele começa a matá-los, enquanto isso, Sia consegue ver registros dos movimentos e ações de Ryuki. Sia o incentiva a ir mais longe, e assim que o sistema notifica de que a Constelação Assassina Celestial fugiu, Sia cumpre os requisitos da missão de mudar de classe para classe especial. Então, o cenário é atualizado e é anunciado que Sia se tornou a 7ª constelação, o que a deixa surpresa. Tanto o título de Constelação Assassina de Ryuki como a mudança de classe de Sia para a 7ª constelação fazem parte daquela missão que foi anunciada anteriormente para todos os jogadores, de que novas classes surgiriam e as 7 constelações iriam se unir para derrotar o mal absoluto. Então, até aqui eu concluí que Ryuki possivelmente é a 8ª constelação, ou seja, o mal absoluto que as outras 7 terão que derrotar. Comentem caso tenham concordado comigo ou se tiver uma explicação melhor, e me digam o que esperam dessa obra. Só postarei a parte 2 se esse vídeo tiver muito like, então aproveite e já deixa o seu. E não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.